do nada ele começou a me chamar de Menegoy. Aí o Menem pegou. Aí eu aceitei, eu fiz as pazes com esse Menem, e o corpo de Cristo ele busca o quê? Os dons do Espírito Santo, porque o pastor não tem os 30 dons do Espírito Santo. Não tem, ninguém tem. Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe. Mande para as pessoas que precisam de Cristo, que ainda estão ainda no processo. Coloque para ver esses vídeos, se inscreva lá, ative o sininho e tamo junto. Assim como nós, eu e o profeta de Ibané, né, que também é pastor, a gente teve alguns momentos de inventar bandas, né? A gente fala isso no nosso primeiro vídeo, né? O vídeo piloto. Você já montou alguma banda na igreja, já tocou e deu certo por um período? Como foi seu envolvimento musical aí nessa trajetória? Eu sempre gostei da música, né, em si, sempre, desde a minha infância. A música dos anos 80, né? RPM, rock nacional, né? Então eu já ouvia. Mas os meus pais eram muito cautelosos, né? Eles não gostavam, atrelava aquilo a muita rebeldia, então eles maneiravam a gente. Então, quando eu entrei na igreja, eu ouvi a bateria e me apaixonei pela bateria. Eu sei como é esse, eu tenho bateria em casa. E aí, essa paixão pela música aconteceu mesmo, assim, teve uma proporção maior dentro da igreja. Foi ali que eu vi músicos, a guitarra, o baixo, pessoas tocando próximas de mim, adorando o Senhor, né, com os louvores. E sempre aqui e ali, quando podia, eu dava beliscava alguém ali para passar algo e fui aprendendo, né? Mas eu nunca entrei de fato. Hoje eu toco, né? Não sou profissional, mas bateria, o próprio violão, baixo, enfim. Mas foi sempre mais autodidata mesmo, ouvindo e aprendendo. Até porque nos anos 80 e 90 não tinha internet, né? Não tinha, não. Não tinha internet, no máximo era aquelas revistinhas de cifras. Era mais difícil, viu? Era muito mais difícil. E o acesso à aula de música era muito difícil, né? Era... Muito, bastante. Enfim, aí depois, dentro da igreja, eu não tive mesmo assim um grupo, uma banda que eu toquei umas bandinhas ali que se reunia lá em casa, assim, mas era coisa só de garagem. De garagem, esporádico, não tinha mesmo seriedade. Mas eu comecei a fazer parte do grupo do louvor da igreja. Foi essa época que também eu conheci pelas músicas o pastor Ademar de Campos, Asaf Borba, Ministério Coinonia de Louvor. Tá, Márcio, né? Foi esse. E aqui eu até digo para vocês, eu abro o coração, eu sou assim, uma pessoa muito... eu desconheço a maioria das canções de hoje, evangélicas. Não que aqui não é uma crítica, sabe? Porque eu vejo que tem muita coisa boa, tem muita letra boa, mas para mim se tornou um pouco mais do mesmo, se tornou uma coisa repetitiva. Isso. Muito igual, uma coisa muito clonada. Então... E assim, você pega uma música, você vê que às vezes ela tem 4 frases e ela repete durante 5 minutos aquelas 4 frases. Parece uma mantra, gospel, sabe? Você tá ali... Eu olho muito por esse lado também, quando se falou, né, o mais do mesmo. Parece que só mudou os riffs dos instrumentos. Exato. E a letra só se repetiu. Tanto que se você pegar e você ir encaixando um monte de música uma na outra, parece que é uma só. Isso, muda só a letra. Você vai identificar essa... É igual você pegando o rock antigo, né? É a mesma coisa que você tá ouvindo Ramones, é a mesma coisa o tempo inteiro. A linhagem do punk não vai mudar, muda a letra só, mas é o One, Two, Three, Four, a vida inteira. Lá em 88, 89, que eu já estava ali, né, caminhando, dando uns pequenos passinhos, eu ouvia era Shirley Carvalhais, Álvaro Tito, Oséias de Paula, os dinossauros. E tanto que tem algumas músicas desse pessoal que me marcaram, que eu ainda escuto. Eu coloco no toca CD do meu carro, o pendrive, eu escuto Oséias de Paula, algumas da Shirley Carvalhais, Álvaro Tito, né? Tem coisas que marcam, né? É que nem eu nunca consegui entender o que acontece na hora desse louvor, mas
tem aquele louvor Ressuscita do Ministério Ipiranga. Ressuscita. Cara, eu não sei o que tem, mas é algo que a primeira vez que eu ouvi foi lá no início da minha conversão, foi algo que me marcou. Sim, tinha vezes no culto que eu tava ali tranquilo e tal, louvor, sentadinho ali, às vezes eu em pé no fundo da igreja e tal, e de repente quando o louvor começava a tocar essa música, quando eu tava lá de joelho no chão, assim, a cara toda molhada. Aí você, o que aconteceu, Minha né? esposa, o que foi? Eu falei, não sei. Não sei, mas o louvor é tremendo. Eu já vi casos de demônios manifestarem no louvor, pessoas oprimidas, que às vezes não é demônio, isso é uma diferença, né, pastor? Você psicanalista sabe como é que funciona muito bem. Existem pessoas que estão oprimidas e a pessoa que está endemoniada, mas eu já vi, testemunhei pessoas endemoniadas, através do louvor tocando, a unção fluindo, e a pessoa cai de joelhos, gritando, dando aquele berro horrível do o próprio inferno. Davi, quando cantava para Saulo, né? Para Saulo não, para Saul. Saul. Eu tive um testemunho lindo em relação a isso. Eu lembro de uma vez que eu estava cantando um hino numa igreja, né, ministrando louvor, e era até sobre aquela canção do Kleber Lucas, o Espírito do Senhor. Foi consagrado mais na voz do Carlinhos, né? Carlinhos Félix. E após o culto, né, aquela ministração, veio uma senhora com uma criança no colo, na minha direção, e ela disse assim: pastor, quero lhe dizer uma coisa, quando eu cheguei aqui, eu vim para a igreja, eu ia pedir para vocês orarem pelo meu filho, porque ele estava ardendo em febre, e no final do culto eu ia pedir para vocês orarem, mas na hora do louvor, essa canção do Espírito do Senhor, eu orei, e eu impus as mãos sobre o meu filho e orei. E agora você pode pôr a mão nele aqui, olha, não tem febre, passou a febre. Aí eu disse: você viu, irmã? Não foi eu, não foi a igreja, foi você, foi a sua fé que fez o seu filho ele ficar com saúde, ele ficar bem. Então, para você ver que o louvor, conquanto ele seja para o Senhor, né? Adoração ao nome dele, né? Sim. Mas ainda assim, é uma coisa exclusivamente para ele, ele é tão gracioso, benevolente, né? Misericordioso, que ele parece que abre uma concessão, é uma coisa para mim, mas eu vou fazer em favor daqueles que estão ali adorando. Exatamente. Paulo e Silas é um exemplo disso, estão adorando de alguma maneira. Vamos aqui especular, mexe com o coração de Deus, e Deus fala: não vou deixar esses caras presos, não, vou abrir, mandar um anjo agora lá, e fez o que... Isso é evangelho. E você vê que o louvor, né, eu costumo dizer que até foi o louvor que salvou a vida daquele carcereiro, porque Paulo e Silas estavam presos, louvaram, a cadeia veio ao chão, só que nenhum dos presos, talvez por conta do louvor, vai saber o que a Bíblia não explica, permaneceram ali dentro. Que o carcereiro chega, que ele vê aquilo ali e fala: não, vou me matar, pensando em me matar, vou me matar. Ele ia se matar, verdade. Né? Ou seja, mas aí Paulo fala: não faça todos nada, aqui. Não faça nada com a tua vida, estão todos aqui. E ali aquele homem se converte e a família dele se converte junto. Ou seja, tudo teve um princípio através do louvor. O processo foi assim tão radical e profundo, instantâneo no coração desse carcereiro, que parte dele, né? O que é necessário fazer para que eu seja salvo, né? Para que haja salvação. É ele que se reconhece como carecedor, né? De uma graça, de uma salvação. E pegando um gancho dentro disso aí, volta a algo que a gente estava conversando aqui antes das gravações, quando você falou que às vezes uma palavra faz a diferença, que a gente estava comentando sobre o pastor Salles, né? Porque esse é o Fábio que o pastor Salles falou no vídeo passado, né? Falou para ele lá sobre Jesus, né? Uma diferença, porque Paulo e Silas, eles saíram com uma única intenção: vamos sair para adorar o Senhor. Só que no meio do caminho expulsaram o demônio, foram presos, foram surrados, e a Bíblia diz que próximo à meia-noite, ou seja, aquele dia ainda não tinha finalizado, e eles foram fazer aquilo que eles saíram para fazer. Independente de tudo que aconteceu, porque às vezes a gente sai com um propósito, aí encontra contratempos, a pedra que tu tropeça e fala: não, também não vou mais para a igreja, não vou mais louvar, não vou fazer mais nada, estou indignado, meu coração se fechou para tudo. Mas é uma curiosidade, eu queria saber qual o hino que eles estavam cantando para quebrar a cadeia, não sei, eu descer. Talvez era aquela cadeia, quebrar a cadeia.
Olha, eu sei que eles estavam adorando em espírito e em verdade. Sim. Mas Jesus também se Ou seja, retirava para o monte, e aí né? sai- Às vezes fazia, porque eu estava indo, que Jesus Vai não sabe. saber. A gente não sabe, mas que ele Na glória a gente pergunta, escrever no caderninho, perguntas para Jesus. Não, mas assim, eles saíram e o propósito que eles tinham aconteceu. É que nem essa criança, tu saiu num propósito de adorar o Senhor. E através dessa adoração, uma criança foi curada. Verdade. A adoração comunitária, ela é tão necessária e importante porque essa consciência de você se tornar um adorador mesmo, ela é tão importante você ensinar a igreja, as pessoas, para que aquilo não fique reduzido apenas àquele momento do culto. Né? Momento musical, né? Do culto. A adoração acontece na vida. O culto não é dominical, não é dentro de um tempo. O culto é onde você se reúne com os outros Exato. irmãos para fazer junto, né? Tanto que Jesus, quando disse para aquela mulher lá, né, exatamente, a samaritana, que não é mais em Jerusalém, não é mais em Israel, não é mais em Samaria. Não um lugar Não específico. tem um lugar mais específico. Agora a adoração se estabelece no coração. Então, eu não conheço o coração de ninguém, e mais uma vez eu repito, não estou julgando ou criticando ninguém, mas a minha pergunta é, você adora quando não está no templo? Enquanto você trabalha, enquanto você está varrendo o chão, enquanto você está cuidando do filho, pegou aquele ônibus lotado de manhã, aquela canseira, mas ainda assim o teu coração borbulha de amor em rendição e adoração ao Senhor, a ponto de dizer assim, olha, tá difícil, né, pegar esse ônibus lotado com tudo, pandemia, etc. Mas não existe ninguém mais feliz nesse planeta do que eu, porque eu sou filho da ressurreição. Isso é a adoração. Sim. A música é um mero detalhe. Foi o Ademar de Campos, que disse, olha, adore o Senhor. Se houver necessidade, use a música. Ou seja, é só um elemento para agregar. É para agregar. Mas vemos que a adoração nem sempre tem a ver com louvor, né? Quando se fala em adoração na Bíblia. É porque as pessoas assim, para adorar a Deus você tem que estar de joelhos. Se você não estiver de joelhos orando, eu não entendo que você esteja orando. Quer vitória, vai chorando, gente chora. Só que estar conectado com Deus o tempo todo há uma diferença. Sim. É uma diferença de assim, a gente ter nossos momentos de nos humilharmos diante das potentes mãos de Deus, colocar o nosso joelho no chão e realmente Prostrar mesmo. dizer, eu estou aqui, é por ti que eu vivo. A minha vida pertence a ti. A gente está numa época muito sufocada em questão de vírus, né? Mas a gente está vendo o quê? Que as pessoas estão desesperadas, estão em pânico. Vi um vizinho morrer, vi um parente meu morrer, mas nunca fala, o Senhor vai me cobrir, o Senhor vai me guardar. Eu gostaria de dizer, né, até hoje eu estava pensando nisso, alguns pastores eu já perdi nessa caminhada aí, morrer com Covid, pessoas de perto mesmo. A gente tem que estar preparados de verdade. Porque se a gente não estiver preparado, o próprio sistema que a gente ouve falar acaba nos consumindo, acaba prejudicando a nossa saúde mental e possivelmente até, não sei nem decifrar aqui onde a gente possa parar, psicologicamente. Sim. Então, a gente tem que focar em Deus, buscar Ele e dizer, olha, eu adoro o Senhor com minhas palavras, com o que eu sou, enfim, é muito profundo isso quando o Senhor citou a adoração em todos os lugares. É mais ou menos um filme, né, que eu assisti, ele é uma história real de um pastor polonês luterano chamado Richard Winterbrand, coisa assim. O sobrenome dele é meio complicado. De um filme chamado, não sei se vocês já assistiram, Torturados por Cristo. Eu tenho um livro. Tem um livro. O livro eu li. Onde são três cenas desse filme que me marcam muito, porque ele é um pastor que, quando o comunismo chegou na Polônia, ele começou a combater o comunismo. E ele foi preso só por falar de Jesus. Única e exclusivamente por isso. E o filme começa com ele sendo espancado, ele amarrado e os caras batendo com o cacetete na sola dos pés dele. E o cara fala, me dê os nomes. Ele falou, não vou dar. Me deu os nomes, eu falou, não vou dar. Então, tu não sabe que se tu não me der, eu vou te matar. Ele. O senhor não entendeu. Se o Senhor me matar, você está me fazendo um favor. Eu estou indo para perto do meu amado.
coisa. É um É favor. forte demais isso, viu? Aí tem uma outra cena onde ele está preso e todas as noites ele ora. E todo momento que ele está orando, o carcereiro vem, pega ele, tira da cela, espanca ele, tortura ele e leva ele para a cela de novo. E mesmo assim ele continua orando, surra após surra. Aí tem uma parte lá que o carcereiro vem, aí indignado ele abre a porta e falou: poxa, tu apanha todos os dias e tu continua orando pela tua vida para esse Deus. Ele: não estava orando pela minha, estava orando pela tua. Muito bom. Cara, isso foi a primeira noite que ele não apanhou. Se o carcereiro teve aquele choque ali, talvez a mesma coisa do carcereiro de Paulo. É por aí, eu tô achando que é por aí. E uma outra cena que tá ele com um grupo de cristãos lá numa ala que ia pra morrer, que era onde ele tava doente, aí ia pra essa ala pra morrer. Aí eles estão lá fazendo um culto, vai um grupinho lá, cultuando ao Senhor. Aí daqui a pouco vem o carcereiro, pega o cara que tava ministrando, leva, e surra, aí traz ele de novo. E quando ele tira, aí fica todo mundo lá sentado, parado, calado. Aí quando ele volta, o cara vem todo arrebentado, aí puxa o negócio assim e fala: e aí, de onde foi que a gente parou? Ou seja, eles estavam numa situação terrível, mas a adoração deles ao Senhor aconteceu independente do que eles estavam vivendo. Independente. Porque a gente hoje só quer adorar quando está tudo bem. Ah, quando eu vou para a igreja eu vou adorar. Mas como você falou, a questão do ônibus lotado, a questão da pandemia, quando a gente perde alguém, pô, a gente sente a saudade e precisamos tomar cuidado sim com a pandemia. Também não pode falar: ah, Jesus me cobriu com o sangue dele, nada vai me acontecer. Não, tem que ter certa responsabilidade também. Mas isso não pode impedir a nossa adoração. Com certeza. Não pode impedir. Tem a canção, né? Te adorarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Sim. Isso é forte, porque a gente canta, mas você trazer isso para a tua realidade, né? Assim como a própria Ishla, né? Quando perdeu o filho, logo depois, ela acabou de perder o filho, logo depois ela está cantando: tu és fiel, Senhor. Né? Eu sei que tu és fiel. Uma mãe, logo após perder o filho, falar que Deus é fiel na morte do filho dela, é algo que é muito... trazer para a verdadeira adoração no momento que precisa. E esse tempo quando o Jurandir iniciou a falar dele, fiquei lembrando do luto coletivo que todos nós estamos vivendo, né? Parentes, amigos, gente conhecida, né? Cantores, atores, atrizes que estão morrendo por causa da Covid-19. E justamente acontece de nós, muitos cristãos, entrarmos em processos de crise por causa que não consegue elaborar a perda, o luto, a dor. E conquanto eu, de fato, não tenho uma resposta, né, assim, para acalmar, né, o coração de alguém, assim, porque cada um vive o seu luto, cada um tem a sua maneira de elaborar isso. Mas hoje nós estamos vivendo tradicionalmente, né, ou religiosamente, o domingo da Páscoa, né, o domingo da ressurreição, não é isso? Sim, o vídeo vai estar indo ao ar, mas hoje, quando nós estamos gravando, é domingo de Páscoa. Só para as pessoas se situarem. Qualquer coisa é dita. Aí, então, hoje a mensagem, num momento de morte, de perdas, né, é uma mensagem de ressurreição. Sim. Porque nós não podemos ficar presos, a alma da gente não pode ficar presa à sexta-feira da crucificação, da perda, da angústia, da dúvida, o sábado, né, o sábado da agonia para os discípulos. Né? Será que tudo foi um conto de fadas? Será que tudo aquilo que ele disse foi piada? Será que tudo aquilo que nós vivemos não foi verdade? No domingo, quando ele ressuscita, ele encontra aqueles discípulos, né, indo para Emaús, para depois ele dizer: ó, tardes inécios, né, de coração. E aí depois ele discorre lá da Escritura tudo aquilo que dizia respeito a ele, a vida dele, a morte dele, a ressurreição dele. E eles ainda estavam com os olhos tapados, os ouvidos tapados, né, para aquela realidade da ressurreição. Só que a ressurreição já tinha acontecido. Essa é a ressurreição que deve acontecer no nosso coração, que é o que vence todo o medo da morte. Exatamente. A gente vive a saudade, o luto, Sim. porque somos humanos. E apegamos, temos emoções, né? Isso, e é justo. Doente é a pessoa que perde e não sofre.
por causa de uma pseudo-espiritualidade, seguro ali, diz que está bem, e tem que mostrar para todo mundo que está bem enquanto não está. Não, saúde é você expressar o que você está vivendo. Mas, enfim, essa ressurreição de Cristo é a mensagem de que em Cristo a morte, ela não tem mais o poder de nos matar. Verdade. Quando nós fecharmos os olhos aqui, eu saio na rua aqui agora, uma bala perdida me atinge, meu corpo cai no chão, quando eu abrir os olhos, eu vou dar de cara com um cordeiro na nova Jerusalém. Não tem mais morte. Sim, e assim, né, às vezes as pessoas que não seguem a Cristo, às vezes acreditam mais do que nós, é que nem quando Cristo morreu. Os acusadores dele acreditavam mais que ele iria ressuscitar do que os próprios discípulos. Não, vai lá, bota uma pedra, bota os guardas, porque ele diz que vai ressuscitar. Vai lá e coloca, vai que ele... Vai que, né? É verdade. E os discípulos não, tanto que quando aquelas mulheres encontram Jesus que voltam e falam, o nosso mestre ressuscitou, eles falam, essas mulheres estão doidas. Esse é um processo que se repete até hoje. Sim. Eu vou dizer uma coisa, parece que o budista, ele consegue elaborar melhor a morte do que o próprio cristão. O cristão tem uma dificuldade enorme de trabalhar a morte. A morte em Cristo já deveria ser uma coisa, é uma passagem, não? É um portal dimensional. Uma transição, né? Transição. Agora eu vou ser feliz. Agora não tem mais dor, não tem mais nada, agora eu tô tranquilo. Viver é Cristo, morrer é lucro, né? Morrer é lucro. Então, pastorzão, prazerzão. Muito obrigado. Cara, honrado demais ter você conosco aqui. O prazer é todo meu. Agradecer de verdade, a gente aqui é muito grato, né? Nossa. Com certeza, é um papo maravilhoso, maravilhoso. O meu estímulo é que vocês continuem, porque eu acredito nisso aqui, nessa revolução, que começa assim, com essa simplicidade, mas que é carregado de vida, de verdade, de essência. Amém. Então, cada pessoa que vocês entrevistarem atinja um número maior de pessoas ali, Amém. vida seja alcançada. Quer dar suas considerações finais aí? Muito obrigado. Eu estou assim muito alegre por hoje ter sido convidado por esses amigos aqui. Que o Senhor os abençoe. Abraço. Amém. É isso que o Evangelho faz. Ele traz esperança para o povo, né? E a vida do pastor Fábio aí, então, multidão aí que já foi ganho, que falta ser ganhado ainda. E cristãos que colocam cara para bater, né? Usa suas ferramentas, enfim, em prol do reino. É isso que a gente tem que despertar. Independentemente de qualquer coisa, existe salvação. Então você que está vendo esse vídeo, a gente conta histórias do que foi feito antes e depois. E assim, a gente é muito grato ao pastor Fábio Mene, né? Mene! E vamos encerrar com uma canção, não vamos deixar, né, passar a batida aqui. Fechamento. Fábio, eu sei que você já disse essas considerações, você quer deixar o telefone de contato, já que o seu trabalho é psicanalista, você é pastor, convidar, fazer uma palestra. Fica à vontade, vai colocar aqui embaixo, né, pastor Guedes? Aqui embaixo. Mas pode falar aí, vai aqui embaixo. Instagram é @psicanalista Fábio Mene. O telefone para contato é 991557104. Você fala comigo. Amém. Glória a Deus. Grande abraço. Conheci um grande amigo. Ele é filho. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele. Canta junto aí. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Aleluia. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar.
grande amigo. Ele é Filho de Deus Pai. Aleluia. Ressuscitou. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Mais uma vez, conheci um grande amigo. Ele é Filho de Deus Pai. Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. E o seu nome é Jesus. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar.